Conhecido como Castelo das Rainhas, parece o castelo perfeito. Cercado por um lago e jardins deslumbrantes, é considerado um dos castelos mais bonitos da Inglaterra e, quiçá, do mundo. Mas a verdadeira história deste lugar está longe de ser um conto de fadas. Aqui aconteceram guerras, prisões, traições e acusações de bruxarias. Histórias que mudaram a monarquia inglesa, mas que não foram escritas por reis, e sim por mulheres. Nós somos as Irmãs Viajantes e nós contamos as histórias nos lugares onde elas realmente aconteceram. E hoje nós vamos levar vocês para conhecerem o Castelo de Leeds. Ele brigou com o meio tio. É uma história mais interessante, mas eu vou ali contar para vocês. Parece uma casinha de boneca, né? O povo nunca tinha ouvido falar nisso. O povo aqui, vamos dizer que eles não gostavam de um banho. Tem fotos de alguns famosos que frequentavam aqui as festinhas do castelo. Você queria um convite para festejar aqui? Esse castelo aqui tá mais moderno. Mas tem uma fofoca. Tem um babado que começou aqui, no castelo de Leeds. E hoje estamos visitando o castelo de Leeds, que fica no condado de Kent, a 1 hora de carro de Londres e a 1h30 de trem saindo de Londres. Não é o castelo de Leeds, que fica lá no norte da Inglaterra. E aqui, gente, tem 900 anos de história, mas não se preocupe que a gente não vai contar 900 anos de história para vocês. São alguns anos. A gente fez um apanhado dos melhores momentos. E por isso mesmo a gente teve que fazer um pequeno resumo, tá? Muita coisa, ó. Corri para contar para vocês, tá bom? E tem muita gente nova chegando aqui nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos irmãs, eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 19 anos. E esse canal começou porque nós acreditamos que a Inglaterra vai muito mais além de Londres. Saber das origens do castelo de Leeds, nós temos que voltar ao tempo praticamente 1000 anos. E a gente sabe da origem por causa do livro de Domesday Book. Eu já falei sobre esse livro aqui já muitas vezes no canal, que era o livro conhecido como Juízo Final e era praticamente um censo. E quem mandou fazer este levantamento? Sim, vocês sabem, nosso amigo o Guilherme o Conquistador. Em 1086, ele mandou fazer um censo para descobrir as terras, de quem era dono do quê, e foi só por causa deste livro que nós sabemos da existência do Castelo de Leeds. E o mais interessante era que este castelo, que na verdade era apenas uma propriedade naquela época, era do bispo de Bayeux. Aliás, a gente já tem um vídeo mostrando a cidade de Bayeux, lá na França, lá na Normandia. E este bispo, ele era meio-irmão de Guilherme o Conquistador, nosso amigo. Mas quando o filho dele, o Guilherme II, tinha sido recém-coroado e se tornado rei da Inglaterra, ele brigou com o meio-tio, o meio-irmão de Guilherme. Ele brigou e aí o que ele resolveu fazer? O Rufus, como ele era conhecido, ele tirou a propriedade do bispo e entregou para uma nova família, uma família chamada Cricklewood. E esta família ficou nesta propriedade durante 175 anos. E é graças ao Robert de Cricklewood que foi a primeira pessoa que colocou a pedra fundamental do castelo de Leeds.
E o lugar que o Robert escolheu não foi por acaso. O rio Lin passa aqui. E os normandos tiveram a ideia genial de usar a força do rio para criar um fosso artificial ao redor das ilhas. Isso significava que o castelo ficava cercado de água em todos os lados, naturalmente. Mas o problema é que Robert acabou falindo. E o castelo foi passando de mão em mão. E 160 anos depois, caiu nas mãos de uma rainha, da pessoa que transformou este castelo completamente. A rainha Eleonor de Castela, casada com o rei Eduardo I. Eleonor foi a primeira de uma lista longa de rainhas que passaram pelo castelo de Leeds. Antes de eu começar a contar a história para vocês das rainhas, eu quero dar apenas um entendimento de que na Idade Média, na Era Medieval, as rainhas, quando elas ganhavam um presente e elas ganhavam os castelos, o castelo era da rainha e não era do rei. Isso era um presente que o rei dava para a rainha para a proteção dela, uma forma de protegê-la financeiramente. Caso ele morresse, ela tinha uma renda, ela tinha um lugar para morar, ela tinha um poder e autonomia. Isso começou a virar praticamente uma tradição, porque todos os reis, 6 reis, deram o castelo de Leeds como presente de casamento para suas esposas, para suas rainhas. Por isso, este castelo aqui se transformou o Castelo das Rainhas. Frequentemente, a propriedade retornava à coroa com a morte da rainha e o castelo voltava a ser concedido como presente de casamento para a soberana seguinte. Eleonor de Castela era filha dos reis da Espanha e era uma mulher formidável, muito inteligente, sabia muito bem administrar seu dinheiro e suas propriedades. Inclusive, ela era alvo de muita crítica porque ela emprestava dinheiro com juros. Mas ela não estava nem um pouco se importando pelo que o povo pensava dela. E ela viajava muito com o rei Eduardo I. Toda vez que ele viajava, ela não era boba nem nada, viajava com ele. E eles se divertiam, porque toda vez que ela voltava grávida. Ela engravidou 16 vezes, obviamente nem todos sobreviveram, mas isso debilitou muito a saúde dela, porque imagina, a mulher não parava quieta, ela estava sempre grávida e por isso ela faleceu muito jovem, aos 49 anos de idade. E graças a Eleonor de Castilho que nós temos esse castelo aqui, porque quando ela chegou aqui, ela olhou, ela falou, não, esse castelo tá feio, vamos reformar, vamos botar ele muito mais bonito, muito mais feminino, vamos decorar e deixar ele muito bonitinho. Aí o que ela fez? Ela construiu uma outra ala aqui na ilha que é chamada de Gloriette, por causa de um poema que ela gostava muito, existe uma torre chamada Gloriette, então ela botou o nome de Gloriette e ela trouxe a noção de higiene aqui para a Inglaterra, porque o povo nunca tinha ouvido falar nisso, o povo aqui, vamos dizer que eles não gostavam de um banho, foi ela que trouxe isso para cá e, inclusive, ela foi a primeira a criar uma casa de banho, um banheiro, coisa que isso era meio que impensável naquela época, pois muito bem, foi ela que trouxe para cá. E ensinou o povo a fazer o quê? A tomar banho. Ainda bem, obrigada Eleonor de Castilho. Apesar que, de vez em quando aqui no verão, andando pelo metrô de Londres, você ainda acha que pessoas não conheceram esta higiene. Mas enfim, isso fica para um outro vídeo. Quando Eleonor de Castela morreu, Eduardo I ficou arrasado, mas ele não ficou arrasado durante muito tempo não. Ele não ficou viúvo durante muito tempo porque ele arranjou o quê? Uma outra esposa. E uma esposa o quê? Mais nova. Ele casou com a filha do rei da França, Margarida. Margarida tinha apenas 17 anos. E ele deu de quê para ela de presente? Sim, Castelo de Leeds. Então, Castelo de Leeds passou para a rainha Margarida. Mas ela não fez muita coisa aqui nesse castelo não, até porque tinha 17 anos, não sabia nada da vida. Então vamos para outra rainha, para Isabela, mais conhecida como a Loba. Vou fazer um disclaimer, porque aqui na Inglaterra a gente chama de Isabela, mas na tradução eu fui ver em algumas pesquisas em português, estava dizendo Isabel. Então eu vou chamar de Isabela. Isabela saiu da França aos 12 anos de idade para casar-se com o rei Eduardo II. E Eduardo
Eduardo II não dava muita atenção a Isabela. Ele dava muito mais atenção aos seus favoritos nobres da corte do que a Isabela. Em particular, ele dava muita atenção a Piers Gaveston. Corre a boca pequena que ele dava títulos, dava joias, dava terras. E detalhe, sabe de quem eram essas joias? De Isabela. Isabela trouxe suas joias lá da França e o infeliz do rei Eduardo II, o marido de Isabela, pegava as joias e dava para esse Gaveston. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Corre a boca pequena que ele era namorado de Gaveston. Os nobres odiavam isso, ninguém gostava, porque Gaveston, ficava só no ouvidinho de Eduardo II. E Isabela, tranquila, não falava nada, só observava. Mas, obviamente, os nobres conseguiram executar e tirar Gaveston da história. Quando Gaveston foi executado, mataram, o rei Eduardo II ficou muito tristinho. Mas ele passou a atenção para Isabela? Não, para outro nobre. E pior, esse nobre tinha muito mais influência nele, o Hugh Despencer. Hugh Despencer conseguiu fazer mais inimigos do que o Gaveston. O que aconteceu foi o seguinte: Eduardo II estava tendo um pequeno probleminha com o rei da França. E aí, o que ele pensou? Na verdade, não foi ele, foi Hugh. Pensou: vou mandar minha esposa lá para a França para conversar com o rei da França e tentar negociar uma paz, tentar negociar algo de bom para o reino da Inglaterra. Um erro fatal, porque Isabela foi e nunca mais voltou. Mas Isabela não foi sozinha, ela levou seu filho, o herdeiro do trono. Exilada lá na França, Isabela se apaixonou por um nobre inglês exilado também lá na França, o Roger. Ela juntou forças com ele e, obviamente, quando voltou para a Inglaterra, voltou com ele, porque ela desembarcou na Inglaterra com um exército em 1327 e fez o quê? Prendeu o Eduardo II e obrigou o rei a abdicar em prol do seu filho Eduardo III. Mas como Eduardo III era menor de idade e não podia reinar, o que aconteceu? Roger e Isabela reinaram em nome do filho. Porém, contudo, todavia, quando o filho Eduardo III completou 18 anos, o que ele fez? Mandou matar o padrasto, praticamente, o Roger, e prendeu a sua mãe. E onde ele prendeu? Na verdade, ele não prendeu, ele afastou a mãe. Ele falou: senta lá, Cláudia, e mandou sentar onde? Aqui no castelo de Leeds, onde ela viveu confortavelmente para o resto da sua vida. Depois passamos para uma outra rainha chamada Joana Navarro, que era casada com o Henrique IV. Eu gosto desses reis e rainhas porque eles não tinham criatividade com os nomes. Mas enfim, ela era casada com o Henrique IV e ele morreu quando Joana ficou viúva. Um detalhe muito importante: Joana era riquíssima. Riquíssima. E digo isso porque é importante, é relevante, porque quando Henrique IV faleceu, o trono foi para seu filho, Henrique V. Henrique V adorava uma confusão, adorava uma guerra, estava em guerra com a França. E para você financiar a guerra, você precisa de quê? Dinheiro, din-din. Então, o que ele fez? Em vez de pedir emprestado para Joana, não, ele preferiu fazer o quê? Acusar Joana de bruxaria. Com isso, ele pegou o quê? Pegou todos os bens, propriedades, dinheiro, tudo de Joana. E Joana ficou presa onde? Vocês vão saber. Sim, aqui no castelo de Leeds. Na verdade, nunca Joana foi condenada, nunca foi confirmado que ela fez de bruxaria. Todo mundo sabe que Henrique V só queria usurpar o dinheiro dela e ela ficou muito bem confortável aqui. E quando você verifica o histórico, ela recebia visitantes, ela tinha cavalos, ela tinha uma vida super confortável aqui. Ela ficou calada, obviamente, para manter a vida dela. Na verdade, ela ficou presa neste castelo durante 4 anos. Depois, o rei a libertou em silêncio, fica quieta, e ela conseguiu recuperar parte dos bens. Não tudo, mas parte. De alguma coisa, né? Outra mulher que foi acusada de bruxaria, mas essa não era a rainha, era a duquesa de Gloucester, era Eleanor Colburn. Eleanor não nasceu na nobreza, ela era dama de companhia e ela conquistou o coração do duque de Gloucester, Humphrey, se eu não me engano.
O Duque de Gloucester era casado, se divorciou para casar com Eleanor. Isso foi um escândalo na corte, né? O povo adora uma fofoca, ficou escandalizado. Com isso, ela virou a Duquesa de Gloucester. Porém, o Duque de Gloucester, ele era o tio herdeiro do rei Henrique VI. Caso alguma coisa acontecesse com Henrique VI, eles iriam se tornar o quê? Rei e rainha da Inglaterra. Eleanor, que era muito ambiciosa, percebe-se, né? Ela foi fazer uma consulta astrológica. Naquela época, a astrologia era levada muito a sério. Porém, só podia ser feito por homens. E se você falasse sobre política na sua consulta de astrologia, significava que você estava fazendo bruxaria, principalmente feito por quem? Por uma mulher. E foi isso que aconteceu, porque Eleanor foi fazer essa consulta astrológica e o astrólogo disse que o rei iria morrer e ela ia se tornar rainha. Só que ela deu com a língua nos dentes, contou para todo mundo, porque ela ficou super animada. Então a corte toda descobriu, o rei ficou pé da vida, isso é um absurdo, isso é uma conspiração, mandou o quê? Prender Eleanor por bruxaria. Não só Eleanor, mas o astrólogo, alguém que ajudava ele que disseram que era bruxo e mais uma outra mulher que disseram que era bruxa. Esses aí tiveram uma morte horrível. O astrólogo, a bruxa que não era bruxa, só um aí que conseguiu ser preso. Enfim, Eleanor foi presa. O marido foi obrigado a se divorciar de Eleanor. Ela perdeu aquele amor da sua vida. Ele não ficou do lado dela. E o pior, ela foi obrigada a andar pelas ruas de Londres toda em branco, como se fosse uma penitência, pedindo perdão pelo que ela fez. E isso era uma penitência apenas para as prostitutas da época. Ou seja, a trataram como uma. O castelo de Leeds ficou marcado para sempre na história. Foi aqui que a duquesa ficou encarcerada para aguardar o julgamento. E chegamos na Catarina de Aragão, a primeira esposa do rei Henrique VIII, aquele mesmo que teve várias mulheres. Vocês já assistiram ao nosso vídeo do Castelo de Hever? Se não viu, vai lá assistir, que é bem interessante. Contamos um pouco da história da Ana Bolena e de todas as outras rainhas que moraram lá também naquele castelo. Mas digo isso por quê? Porque foi lá que Henrique VIII ia cortejar Ana Bolena e sei lá o que eles faziam. Enquanto o seu Henrique VIII estava ali no Castelo de Hever, que é bem perto daqui do Castelo de Leeds, Catarina Aragão estava aqui porque Henrique VIII, ele não deu esse castelo para ela, porque Henrique VIII não era aquele rei bondoso, mas ele falou, fica em Leeds como sua residência. Então, Catarina passava muito do seu tempo aqui. Enquanto ela estava aqui, ele estava lá com a Ana Bolena no Castelo de Hever. A Catarina era muito esperta, ela tinha espiões, ela sabia o que o safado do rei Henrique VIII estava fazendo, mas ela não podia fazer nada. Agora, aqui também é um ponto interessante, porque o rei Henrique VIII, ele gostava de festas, ele gostava de se mostrar. Ele fez uma festinha com o rei da França, François I. Aliás, a gente já falou sobre ele nos nossos vídeos do Vale do Loire, aqueles castelos lindos e maravilhosos lá da França. Se você ainda não assistiu a nossa série, vai lá assistir. É maravilhosa. E eles resolveram fazer uma festinha que é uma mistura de festival de música, de acampamento chique, com G20. Enfim, eles foram para lá, para a França. E antes de ir para lá, para a França, toda essa equipe que viajava com o Henrique, inclusive Catarina de Aragão, eles paravam aonde? Eles paravam aqui, no Castelo de Leeds. E daqui, eles iam lá para a França para fazer essa festinha com François I. E eles faziam um torneio para mostrar a masculinidade. Detalhe, François I ganhou, tá? Olha que vergonha, Henrique perdeu em frente de toda a sua corte. Mas enfim, isso é história para outro vídeo. Mas o que é interessante é que eles eram tão metidos, esses reis, eles gostavam de mostrar o poder, que eles tinham dinheiro, que todo o camping, que toda a lona desse festival era traçado com fios de ouro e ficou conhecido como pano de ouro. Existe um quadro muito famoso que fica aqui dentro, na verdade o fake, né, porque a original não está aqui, mas tem a cópia aqui dentro, mas hoje a gente não pôde ver porque está tendo o casamento aqui dentro. E aí estava fechado para esse casamento, não conseguimos ver. Mas depois que esses reis todos foram embora aqui do Castelo de Leeds, o castelo entrou
em decadência. Na verdade, o castelo foi passado de mão em mão, várias famílias foram donas do castelo, mas muitas delas foram perdendo o castelo, não conseguiam administrar porque os donos iam morrendo, tinha os herdeiros, aí tinha aquela taxa de herança que eles não conseguiam pagar, muito gasto, é um castelo, né? Imagina, para você manter é muito caro, então eles também foram perdendo o castelo. Até aparecer uma compradora muito poderosa, a Lady Bailey. Na verdade, ela era americana, filha de um lord inglês e de uma rica herdeira americana. Ela estudou em Paris, trabalhou como enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Ela casou, divorciou, casou novamente. Em 1926, ela comprou aqui esta propriedade, este castelo, pela bagatela de 180 mil libras. Na época, tá, gente? Hoje, isso aí é milhões, a gente tá falando de milhões. Claro, né? Quem compra uma propriedade nova faz o quê? Faz reformas. Então, ela melhorou o castelo, ela modernizou. Então, tudo que a gente vai ver lá dentro já é mais moderno, já é modernizado, porque a Lady Bailey, ela fez uma reforma no castelo. Vamos conhecer por dentro? E esse é um castelo feito todo em pedra e foi mudado ao longo dos séculos, gerações. E a Lady Bailey, ela transformou tudo aqui nos anos 20, anos 30. Então você vê janelas largas, janelas amplas, que entra muita luz aqui nesse castelo, por isso é lindo. E aqui você vai ver muito dos salões, dos banquetes que ela dava aqui, as festas que aconteciam aqui. Antes era a festa da realeza e depois da aristocracia, dos famosos de Hollywood. Essa aqui é a réplica da estátua de Eleonor de Castilla, de Castela. Aqui fala de Castile. Quando ela morreu, aos 49 anos de idade, o rei Eduardo I, ele ficou arrasado e ele fez um cortejo fúnebre para ela, pela cidade toda, e ele colocou cruzes em pontos da cidade de Londres. Inclusive, Charing Cross tem a cruz para ela, em homenagem a ela. Saí de lá porque entrou um bando de turistas, não quero atrapalhar. Mas o rei Eduardo ergueu 12 cruzes ao longo desse cortejo fúnebre e o último ficou lá em Charing Cross, que hoje deu nome ao bairro Charing Cross. Essa parte aqui, para quem viu o nosso vídeo do castelo de Hever, lembra muito a entrada, que também é um castelo muito bonito, hein, gente, o de Hever. Esse aqui é um estilo Tudor. Aquele quarto que a gente viu é onde ela tomava conta do castelo. Aqui era o quarto da Lady Bailey, mas agora eu vou mostrar pra vocês o melhor. Vem comigo. Tadam! Gente, isso aqui é a verdadeira definição de dressing room. Olha só, ela já era moderna, hein? Em 1920, esse aqui era o quarto de vestida Lady Bailey, porque ela comprou essa propriedade, esse castelo, lá em 1920, mais ou menos. Então ela fez isso aqui moderno, olha só. Vem ver o banheiro.
E aí ela já fez um banheiro super moderno, mas olha, o armário da mulher, maravilhosa. Olha aqui, gente, tá vendo? Olha isso aqui, tá? E tem, ó, tem aqui também, gente. Maravilhoso, né? Maravilhosa, Já é um né? castelo mais moderno. Porque ela revitalizou tudo, ela transformou o castelo todo e modernizou. Perfeito. E várias celebridades frequentavam as festas que aconteciam aqui no castelo de Leeds. Charles Chaplin, Ian Fleming, o autor de James Bond, que a gente já mostrou para vocês até onde ele morava, lá em Londres, em Belgravia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá assistir. E também o Duque e a Duquesa de Windsor, mais conhecido como o antigo rei Eduardo VIII, aquele que casou com a americana Wallis Simpson e abdicou do trono. Esse mesmo, ele frequentava as festinhas aqui. Gente, deveria ser maravilhosas as festinhas. Você queria um convite para festejar aqui? Eu queria. A gente está num quarto aqui que é tudo sobre pássaros, porque Lady Bailey, muito milionária, muito excêntrica. Milionário é excêntrico, né, gente? Então ela comprava pássaros exóticos e mandava de avião de primeira classe aqui para o Castelo de Leeds. Tá pensando o quê? Você viaja de econômica, tá? Mas os pássaros dela é tudo na primeira classe, tá bom? Então ela tinha muitos animais, pássaros raros, zebras, lhamas, tudo aqui espalhado pelos jardins do castelo, que, como a minha irmã já explicou, ela mandava trazer e vinha de primeira classe aqui para o castelo de Leeds. E atrás de mim tem fotos de alguns famosos que frequentavam aqui as festinhas do castelo, como a minha irmã já explicou. Então tem algumas figuras aqui atrás, ó, Charlie Chaplin atrás da gente. E a Daphne de Maurier, gente, desculpa meu francês, não sei. Mas a gente já comentou sobre ela no nosso vídeo de Hampstead. Ela é autora do livro Rebecca, que tem um filme na Netflix, que aliás a gente gosta bastante e sempre recomenda para vocês. Frequentava aqui também, não é mole? E também é autora de Os Pássaros, que é um filme também muito famoso, dirigido pelo Alfred Hitchcock. Esse castelo é uma atmosfera assim mais Disney, você tem muito mais liberdade, você pode tocar, as crianças sentam no sofá, porque nada aqui é original. Então você O que é original, eles não deixam tocar. Exatamente. Então você pode andar livremente, tirar foto, sentar, É mais tocar o piano. interativo. É bem interativo, é. E a nossa amiga aqui do nosso lado, ela tá doida para falar um oi para vocês. oi para vocês. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas aonde a gente vai, a gente procura um canto vazio, vem todo mundo pro mesmo canto. Vem todo mundo se enfiar. E claro que eu não poderia deixar de falar sobre o quê? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque quando a Segunda Guerra Mundial começou, infelizmente as festinhas que aconteceram aqui dentro tiveram o quê? Tiveram que parar, né? Porque o mundo estava em guerra. Mas Lady Bailey, ela muito gentilmente cedeu casa dela, o terreno dela, para que a Inglaterra, o Reino Unido, fizessem testes de armas com petróleo, querosene, aqui no jardim que nós estamos, porque ela era muito amiga do chefe dessa divisão do exército e ele, o Jeffrey, se eu não me engano, ele precisava de um lugar para testar essas armas que ele estava criando nessa divisão. E falando com ela, ela falou, imagina, usa o meu jardim. Que jardim, né, gente? E Churchill,
como ele frequentava as festinhas também, ele veio aqui ver pessoalmente e ficou impressionado com a tecnologia. E também uma curiosidade, durante a Segunda Guerra Mundial, ela continuou morando aqui no castelo, mas ela ficou na área daquela torre da Gloriette, que foi a primeira rainha que fez, e ela drenou o lago. Por quê? Porque à noite, quando tinha os aviões alemães passando, era para não refletir e eles não conseguissem achar o castelo e bombardear. Ainda bem, o castelo não sofreu nada. Algumas bombas caíram aqui, mas fora isso, não sofreu danos nenhum o castelo. Agora, o mais legal de Lady Bailey é que quando ela foi fazer o testamento dela, ela, em vez de deixar para as filhas este castelo, ela deixou para quem? Ela deixou para gente. Ela fez questão que o castelo fosse aberto ao público e ela criou uma fundação com dinheiro para manter o castelo. Legal, né? A gente pode visitar e mostrar para vocês. Exatamente. I got you, you got me. We are two lucky. Emily, your name spells home since the day you were born. You have always known when I need you the most. Agora, tem uma curiosidade que é sobre a dinastia Tudor. Que a dinastia Tudor é a dinastia que todo mundo conhece, que é muito famosa, que saiu Henrique VIII, Elizabeth I. Mas você sabe mais ou menos como começou? Claro que você sabe, mas tem uma fofoca, tem um babado, que começou aqui, no castelo de Leeds. Lembra de Henrique V, o rei Henrique V, que prendeu a Joana Navarro aqui e acusou de bruxaria, que queria o dinheiro dela? Pois muito bem. Henrique, quando faleceu, ele deixou uma viúva, a Catarina de Valois. Não sei se assim se pronuncia o nome dela. Quando Henrique V morreu, ele deixou a sua viúva, Catarina de Valois, com 20 anos de idade, muito jovem, sozinha, solitária, abandonada, numa terra que não era dela, porque ela não era daqui, e ela tinha um bebê de 9 meses de idade, que era o futuro rei Henrique VI. E o que aconteceu com Catarina, tadinha? Ela se apaixonou. Ela se apaixonou por um escudeiro galês chamado de Owen. Todo mundo conhecia como Owen Tudor. E ela teve 3 filhos com o Owen. E isso foi um escândalo, uma pouca vergonha, porque uma rainha de sangue francês, viúva, mãe de um futuro rei, de namorico, de romance com um escudeiro galês pobre. Então, eles se esconderam da sociedade. E pergunto eu a vocês, aonde eles foram se esconder? Muito bem, aqui no castelo de Leeds. Eles ficaram muito tempo passando momentos aí românticos, maravilhosos. E o babado é que o filho mais velho deles, desse escudeiro galês e essa rainha, é o avô do Henrique VIII. Ou seja, foi esse romance que deu origem à dinastia Tudor. Ou seja, a história da Inglaterra mudou por causa de um amor clandestino à beira de um lago, aqui no castelo de Leeds. E aqui você também pode ficar hospedado, sim, tem um lugar que eles fizeram aqui na parte dos estábulos, claro que você não vai ficar dentro do castelo, que você está achando que você pode ficar hospedado aqui. Então, se você quiser passar uma noite dentro das terras do castelo, sim, você pode ficar hospedado. E aqui tem, gente, restaurante, tem cafezinho, banheiro, centro de informações, gift shop. Então, tem uma estrutura muito bem organizada para a sua visita. E aqui, para você fazer a sua visita, claro, você precisa comprar um bilhete. E a única diferença aqui desse castelo, que a única opção que tem é você comprar o passe anual. Então, o bom é porque, para quem mora aqui nessa região de Kent, eles aproveitam bastante se eles compram o passe aqui do castelo, porque aqui tem um jardim, gente, maravilhoso, um dos mais bonitos que eu já vi. Tem maze para as crianças, tem parquinho, tem apresentações no verão, ou seja, tem muitas atividades aqui para as crianças e para os adultos também. E se você compra o seu bilhete online, você tem desconto. E nós compramos o nosso bilhete usando o cartão da Nômade, que é uma conta digital internacional
internacional, feita para quem gosta de viajar, porque facilita bastante a vida do viajante. Porque além do saldo em dólar, agora a Nômade também tem um saldo em euro. Que, como vocês sabem, a Nômade é uma conta internacional digital, sem taxa de abertura e manutenção. Baixe o app da Nômade agora, se você ainda não tem o seu cartão. Use o nosso cupom EMILOW e ganhe até $20 de cashback na sua primeira transação. E, gente, qual o castelo mais bonito para vocês? Na opinião de vocês, vocês já viram vários castelos aqui com a gente. Esse é considerado um dos mais bonitos. É bonito. Um dos mais bonitos da Inglaterra. Ele é bonito, sim, muito bonito. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. De todos os vídeos que vocês viram nossos aqui no canal, que a gente mostra muito castelo, viu, gente? A gente gosta. Exatamente. Qual que vocês acharam o mais bonito? E qual que vocês recomendam que a gente mostre aqui para vocês, que a gente ainda não mostrou? Alguns castelos são mais bonitos, outros têm muito mais história interessante. Esse aqui, gente, tem muita história. É muita rainha que já passou por aqui, mas, obviamente, são 900 anos de história, é muita história para contar. A gente fez uma resumida, né? Uma resumida básica. E, gente, vale muito a pena. Eu adorei conhecer esse castelo. Ele aqui, o terreno é muito grande. Você passa um dia fácil aqui, porque aqui tem muita coisa para fazer. Tem restaurante, tem cafés espalhados pelo jardim todo. A gente não filmou para vocês, mas a gente fez a nossa paradinha sagrada ali. A gente fez a hora sagrada do cafezinho. Paramos também para comer alguma coisa. Para chegar aqui, todas as dicas estão no nosso site. Sim. E se você gostou desse vídeo, a gente vai deixar a nossa playlist de palácios, castelos e mansões. E até o próximo vídeo. Tchau! Oh, 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 oh.